Hoje o tema não é leve, mas é libertador. O crescimento emocional. Aquele que não se compra em livros de autoajuda, nem se alcança com mantras sem alma. Aquele que acontece quando a pessoa se permite sentir. Seja muito bem-vinda ao Menopausa Sem Dramas, podcast onde se fala de menopausa sem tabus, com humor e muita consciência. E um bocadinho de ciência também. Aqui falamos do que realmente importa: emoções, alma, corpo e a verdade que tantas vezes preferimos esconder. E hoje vamos falar de crescimento emocional. Desde muito cedo foi-nos passada uma mensagem subtil, ou por vezes até muito explícita, que sentir é perigoso. Sentir demais é sinal de fraqueza. Chorar é ser sensível em excesso. Ficar zangada significa má educação. Mostrar medo, uma vergonha. E assim, ainda em criança, a maioria de nós aprendeu a estratégia de sobrevivência emocional mais comum de todas: reprimir, guardar, disfarçar ou simplesmente não sentir. A intenção desta estratégia era boa: proteger-nos da dor. Mas a consequência foi alta. A fatura a pagar foi muito pesada. Porque ninguém nos disse que, ao fechar a porta à dor, fecha-se literalmente a porta à alegria, ao prazer simples de estar presentes, de nos sentirmos vivas. Ao fecharmos a porta à dor, fechamos também a porta à espontaneidade, à gargalhada solta, à criatividade espontânea e à intimidade verdadeira. Sabia que o coração que se protege da tristeza também se afasta do amor? O peito que se fecha ao medo também bloqueia a confiança. E assim, pouco a pouco, constrói-se uma espécie de casulo interno, uma masmorra, uma prisão que aprisiona o verdadeiro ser, o eu real. E nós nem sequer nos apercebemos disto. Por fora, tudo parece estar a funcionar. A vida segue. Cumpre-se o trabalho, as rotinas, os deveres. Há até quem diga: está tudo bem. Mas por dentro há um silêncio estranho. Há um vazio, uma espécie de entorpecimento emocional. Como se a vida estivesse a ser vivida com um volume no mínimo. E é aqui que reside um paradoxo. Para evitar a dor, constrói-se uma existência meio adormecida. Funcional, sim, mas sem alma. A pessoa, ao tentar evitar a infelicidade, ela criou um vazio e começou a viver uma espécie de anestesia emocional. Funcional por fora, entorpecida por dentro. Não sentir parece uma solução. E se for para sentir, só se for coisas boas. É uma boa estratégia, mas na verdade é o início do vazio e nós nem sequer nos apercebemos. Porque a emoção é a ponte entre o corpo e a alma. E é o que liga o nosso corpo ao nosso espírito. E é também a bússola da intuição. É a via por onde passa o amor, o prazer, a criatividade, a conexão. E cortar esta via para evitar a dor é como esconder o sol por causa do calor. Ela resolve o desconforto momentâneo, mas aniquila a nossa luz. Por isso, este é o ponto de partida. Reconhecer que sentir é necessário. Sentir é humano, sentir é seguro quando se aprende a navegar o mundo interno com consciência. Quando desenvolvemos uma experiência emocional madura. Quando desenvolvemos a inteligência emocional. Não se trata de dramatizar cada emoção, mas de não mais recusar reconhecer a própria emoção e recusar a própria vida. Porque vida sentida é vida plena. E plenitude não se encontra na ausência da dor,
mas na capacidade de viver com verdade cada emoção, cada instante, cada batida do coração. Vamos um pouco mais fundo para perceber como é que tudo começou. Durante a infância, todas as pessoas passaram por momentos de dor, frustração, rejeição ou solidão. Isto faz parte do processo natural da vida. O problema não está em ter sentido essas emoções, mas sim no que se fez com elas. Na maioria dos casos, estas emoções não foram reconhecidas nem validadas. Não houve um espaço seguro para a raiva, para o medo, para a tristeza ou o desespero. Por vezes, bastava uma expressão mais intensa para que a criança fosse logo castigada, corrigida ou até ignorada. E assim, para sobreviver emocionalmente, a criança aprendeu a reprimir, a esconder, a camuflar. Mas aqui está o ponto-chave. As emoções que não são vividas até ao fim, elas não desaparecem. Elas ficam congeladas no tempo, guardadas num compartimento secreto da psique. Hoje, em adulto, cada vez que acontece uma situação que de alguma forma toca essa ferida antiga, essas emoções voltam, mas não como lembrança, como uma explosão emocional que parece desproporcional à situação presente. E é aí que entra o grande engano. A pessoa acredita que é a crise, o conflito, o comentário ou o desentendimento, a pessoa ou a situação exterior que causou aquela avalanche interior. Mas não. A crise apenas desencadeou o que já lá estava, escondido e reprimido. A crise rasgou o véu da proteção que a mente construiu ao longo de décadas. E o que é que acontece então? Surge o desconforto de se sentir em desequilíbrio, a vergonha de ainda se reagir assim, a frustração de, mesmo depois de tanto esforço, voltar aos velhos padrões. E para proteger esta imagem ideal que todas nós queremos passar, aquela que diz que já deveria ter resolvido isto, já deveria ser mais equilibrada, mais consciente, mais evoluída, volta-se a tapar tudo, a esconder tudo o olhar, porque olhar para aquilo dói e não se sabe o que se fazer com aquilo. Então a raiva é substituída por um sorriso forçado, a mágoa por uma racionalização inteligente e a frustração por um discurso espiritualizado. Coloca-se por cima de tudo aquilo os sentimentos que achamos que deveríamos ter e não aqueles que sentimos verdadeiramente. Só que por baixo a criança continua a gritar. Essa parte ferida, imatura, esquecida, ela não desapareceu. Apenas está à espera de ser vista, de ser ouvida com escuta verdadeira, de ser acolhida sem julgamento. E este é o verdadeiro trabalho emocional. Não é vencer a criança interior, é integrá-la. Não é controlar os sentimentos, é sim compreender o que pedem. Porque no fundo, aquela crise, aquela pessoa que me destratou não é o problema. Ela é o espelho, ela é a oportunidade, a mensagem da alma a dizer: olha para mim, ainda estou aqui, ainda dói, ainda preciso de ti. Em algum momento da vida, cada pessoa construiu uma imagem de quem gostaria de ser. Serena, equilibrada, generosa, madura, amorosa, elevada, uma espécie de versão perfeita de si mesmo. Isto é natural, todas nós procuramos um ideal. Mas o problema começa quando esse ideal se torna uma existência, ou se torna uma existência vazia, ou uma exigência interna rígida. É preciso coragem para olhar para dentro e reconhecer: sim, ainda tenho emoções infantis, ainda reajo de forma desproporcional, ainda me protejo demais. E não como quem se culpa, mas como quem finalmente se vê
com lucidez e compaixão. Quando se larga a exigência da imagem ideal, cria-se espaço para o eu real emergir. Não um eu perfeito, mas um eu inteiro, que sente com verdade, que ama com imperfeição, que vive com presença. E é esse eu que pode crescer, porque só o que é aceito pode transformar-se. Depois de uma infância onde sentir foi tantas vezes sinónimo de risco, não é difícil compreender por que motivo se constrói um mecanismo interno de defesas. O coração aprende a proteger-se, isto é normal, e a mente, engenhosa como é, cria uma solução se eu agir como uma pessoa madura, equilibrada e razoável. Talvez ninguém descubra o que ainda vive cá dentro. E é assim que nasce a nossa autoimagem idealizada. Uma versão de si mesma que parece segura, controlada, inspiradora até, mas que não é verdadeiramente autêntica. A pessoa convence que já ultrapassou certas dores, de que já não sente aquilo que um dia a fez sofrer. Mas na verdade, o que houve não foi cura, foi repressão. E quando algo ativa essas emoções congeladas, uma palavra, uma rejeição sutil, uma crítica inesperada, há uma reação inteiramente desproporcional. Há uma reação interna que não condiz com aquilo que está a acontecer fora, que é rapidamente abafada pela nossa racionalização. Eu não devia estar a sentir isto. Não faz sentido eu sentir-me assim. Eu já ultrapassei isto. Mas a verdade é que não se ultrapassa o que não se atravessa. O que é reprimido não é transformado, apenas fica recalcado. E por isso, lá no fundo, as mesmas feridas continuam ativas. As mesmas emoções continuam a pedir espaço, continuam a pedir para serem olhadas, e os mesmos padrões continuam a repetir-se. E é aqui que o auto-engano se intensifica. A mente veste a capa do já resolvido, enquanto o corpo e a emoção continuam a viver num passado que nunca foi digerido. E como se acredita que já devia estar para lá disso, não se permite sentir. Em vez disso, colocam-se emoções aprendidas e não emoções reais. Aquelas que parecem mais apropriadas, mais espirituais, mais socialmente aceitáveis, mas que não são reais. E viver assim é viver dissociado da verdade, com um pé na imagem que se quer e outro na dor que nunca foi encarada e acolhida. E a consequência disto é dupla. Por um lado, sente-se culpa ou vergonha por ainda ter emoções infantis, como se fosse errado ter fragilidades. Por outro lado, sente-se uma desconexão profunda, como se faltasse algo essencial, mas não se soubesse o quê. E na tentativa de manter a autoimagem, entra-se num ciclo: reprimir, disfarçar, compensar, repetir. Reprimir, disfarçar, compensar, repetir. O padrão volta a surgir nas relações, no trabalho, nas reações. E cada repetição reforça a ideia de que há algo de errado comigo. Mas o que há é apenas algo por sentir, por integrar, por amadurecer, por ser visto. E a boa notícia é que não é preciso continuar neste ciclo. Não é preciso manter a máscara, nem fingir maturidade onde ainda há partes que precisam de crescer. Porque a maturidade real não está na ausência de dor, está na capacidade de reconhecê-la sem medo e olhar para dentro com honestidade. Deixar cair a imagem idealizada e permitir ser-se inteira. E este é o convite. Aprendemos a deixar cair a máscara para podermos encontrar o nosso eu real.
aperte o cinto, porque no próximo episódio vamos ainda mais fundo. Tem coragem? Este é mais um episódio do Menopausa Sem Dramas. Se ressoou dentro de si, partilhe com quem também possa beneficiar deste mergulho no sentir, porque todas temos o direito e a capacidade de crescer com a verdade.